Ai, ouvindo esse louvor, apenas um toque. Nossa, ai. Eu quero tocar como um filho toca, apenas um toque. Apenas um toque. Apenas um toque aí, você dá o play e começar aí, vamos ler o capítulo 9. Convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtudes e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. E a tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos, e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes: a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinha feito. E tomando-os consigo, retirou-se para um lugar deserto da cidade chamada Betsaida. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes os reinos de Deus, do reino de Deus. E sarava os que necessitavam de cura, e já o dia começava a declinar. Então, chegando-se a ele, os 12 disseram-lhe: despede a multidão para que, indo aos lugares e aldeias em redor, se agasalhem e achem que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós próprios formos comprar comida para todo este povo. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens. Porquanto estavam ali quase 5.000 homens, disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em ranchos de 50 e 50. E assim o fizeram, fazendo-os assentar a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou-os, e partiu-os, e deu-os aos seus discípulos para os porem diante da multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12 alcofas de pedaços. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhe, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista, entre outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: o Cristo de Deus. E já mostrou que a ninguém referissem isso, dizendo: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto, e ressuscite ao 3º dia. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do seu Pai, dos santos dos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há de que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus.
E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. E aconteceu que, quando eles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. E dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só. E eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. E aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhes saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze-me aqui o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos: Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam essa palavra que lhes era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino pô-lo junto a si, e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. E respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhe disse: Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez também? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a entrar meu Pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.
Nossa, muita coisa, como sempre, né? Gente, eu tô derretendo. Pra acústica ficar melhor, né? Porque se abrir o vidro tem muito barulho externo. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, por mais um dia, Senhor. Pai, obrigada por todos os livramentos, obrigada por todas as bênçãos, meu Pai, que tem derramado sobre nós, Pai. Tenha misericórdia da nossa alma, Pai. Nos fortaleça, nos dê sabedoria, Senhor. Ser conosco a cada momento, Pai. Pai, vai tirando tudo aquilo, Pai, que tem sido empecilho para seguirmos a Ti, meu Pai, de forma fiel, de forma perfeita, agradável, Pai, diante a Ti. Senhor, cuida, meu Pai, do nosso espírito, Senhor, cuida da nossa alma, Pai. Sim, meu Deus, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, Senhor. Oh, meu Deus, oh, meu Pai, abençoe, Senhor, a cada um, Pai, que está ouvindo esse áudio através desse vídeo, Pai, e que eles possam compartilhar a cada outras pessoas para que recebam a mesma promessa de Ti, Senhor. Obrigada. Amém. Então, capítulo 10 mais tarde. E até amanhã. Vamos que vamos. Tchau, tchau.